Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o projeto de identificação dos campos de Murundus do Distrito Federal. Bem, primeiro é muito importante entender o que seriam esses campos de Murundus. Bem, os campos de Murundus, eles são fitofisionomias do cerrado, faz parte do bioma cerrado, né? E essas localidades, elas são caracterizadas pela presença de água no solo, né? É uma grande região de recarga dos aquíferos, das nascentes, consequentemente também dos cursos d'água. Então, ela tem uma importância ambiental para os recursos hídricos muito importante. Inclusive, elas surgem, essas feições, essas fitofisionomias do cerrado, elas vão surgir através de atividades térmicas, né, que, por exemplo, dos cupins, ou então também de fatores geomorfológicos. Então, ela nada mais é que elevações que possuem diferentes diâmetros, e normalmente a gente vai encontrar ela perto de veredas, de nascentes, nas margens do rio, enfim. Então a gente precisa entender também o porquê fazer essa pesquisa, porque o IBRAM ele já realizou a identificação de áreas úmidas do Distrito Federal, e dentro dessa pesquisa do IBRAM inclui-se também os campos de Murundus. Só que, porém, ele não realiza a diferenciação entre veredas e campos de Murundus, que é um fator muito importante para a gente entender tanto a dinâmica dessa região, tanto para a elaboração de políticas públicas adequadas, porque a partir da lei de 2020, que foi estabelecida dentro do Distrito Federal, os campos de Murundus eles passaram a ser área de preservação permanente. Então a gente tem que ter ali 50 metros de diâmetro ali nas margens dos campos de Murundus como área preservada. Então aí a gente pensa, como estabelecer políticas públicas adequadas nessas regiões? Então, primeiro a gente precisa identificar onde que essas regiões estão, qual é o nível de relação que ela tem com as regiões urbanas e com as regiões rurais do Distrito Federal, para, enfim, pensar em políticas públicas. Aí decidiu-se, então, utilizar o geoprocessamento para fazer essa identificação. A gente utilizou o software do Google Earth. Bem, temos aqui então o resultado dessa pesquisa, que foi a identificação desses campos de Murundus. Vemos aqui o limite do Distrito Federal e também os limites das bacias hidrográficas do DF. A identificação foi feita por bacia hidrográfica e também o que podemos verificar aqui nesses resultados? O formato dos polígonos. Se a gente se aproximar aqui para a região do Gama, vamos perceber o quê? Primeiro, a pressão urbana sobre as áreas de campos de Murundus em muitas regiões. E também a existência de polígonos com uma geometria específica, o que faz perceber que esses campos de Murundus estão sofrendo a pressão antrópica. Dentro desse daqui, podemos verificar a caracterização dessa área, né? Que ainda é possível identificar ele com facilidade como sendo o campo de Murundus, caso que não ocorre com outros polígonos que veremos daqui a pouco. É possível ainda identificar, mas é possível perceber também que esse campo de Murundus era uma região maior e que ele veio sofrendo com a pressão urbana, reduziu sua área e agora é necessário preservar, depois de estabelecido na lei do Distrito Federal, agora é preciso preservar essas APPs e também evitar que as pressões, tanto das zonas rurais quanto das zonas urbanas, adentrem mais ainda a área que ainda é conservada nas APPs. Aqui é um exemplo de um campo de Murundus que está localizado dentro da região do Gama. Bem, então são esses os resultados do projeto que foi apresentado e agradeço a todos. Muito obrigado.